Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus possa permanecer sobre nós. Estamos no nosso 41º dia da contagem do homem. Estamos encerrando a sexta semana, né? Amanhã é o último dia da sexta semana e nós já estamos próximo do nosso dia de Shavuot. Vamos à bênção da contagem do homem desse dia. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo, que nos frutificaste com os teus mandamentos e nos ordenastes a contar o homem. Hoje, 41º dia, 5 semanas e 6 dias. E nós vamos falar sobre Yesod, Sheb e Yesod. Fundamento no fundamento. A oração de hoje. Deixa eu organizar de novo aqui. Ok. Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Tu és a rocha eterna, fundamento inabalável de toda aliança verdadeira. Hoje nos prostramos diante de ti, em nome de Jesus Cristo e Yeshua, o nosso Messias, em busca de uma base sólida para os nossos vínculos. Que a nossa vida não seja sustentada por aparência ou intenções vazias, mas pela tua verdade revelada, que é luz para o nosso caminho. Examina-nos, ó Senhor, e vê se há em nós algum fundamento instável, algum compromisso firmado em conveniência ou vaidade, e guia-nos pelo caminho eterno. Senhor, ajuda-nos a mergulhar profundamente em nossos vínculos, a perguntar com sinceridade por que estou comprometido com esta causa. Que o teu Espírito nos revele se nossos compromissos são frutos de um chamado divino ou de pressões humanas. Dá-nos coragem para reconstruir o que estiver trincado e humildade para desfazer alianças que não foram feitas sobre a rocha, mas sobre a areia movediça. Deus de fidelidade, tu nos chamas a refletir sobre o alicerce de cada relacionamento, seja com o próximo, seja com nosso chamado ou contigo. Que possamos viver alianças sustentadas pela lealdade, verdade e retidão. Renova em nós a aliança eterna que fizeste em Cristo Jesus e Yeshua. O nosso Yesod perfeito, nosso fundamento perfeito, o fundamento escolhido e precioso. Em ti, toda a verdade habita e toda mentira se desfaz. Espírito Santo, sonda a profundidade do nosso ser e revela se há falsidade oculta, omissões perigosas ou motivação turva. Conduz-nos ao arrependimento, à restauração e à renovação das nossas promessas. Ensina-nos a viver em integridade para que sejamos como edifícios bem firmados, resistentes às pressões do tempo e das estações da vida. Pai, que a nossa vida seja um altar onde a verdade habita e não um teatro de aparência. Que sejamos conhecidos por vínculos duradouros, compromissos autênticos e uma fidelidade que não se abala. Que o nosso sim seja sim e o nosso não seja não. Faz de nós colunas firmes no teu reino, homens e mulheres que sustentam com firmeza os valores do céu sobre a terra. E, finalmente, Senhor, estabelece em nós o verdadeiro fundamento, o alicerce eterno que é Yeshua HaMashiach, Jesus em quem todos os fundamentos se unem perfeitamente. Que a nossa identidade, propósito e vocação
estejam enraizados nessa base inabalável. Fortalece os laços que vêm de ti e desfaz o que não tem futuro em teu plano. Constrói em nós uma vida que glorifique o teu nome para sempre. Oramos assim em nome de Jesus Cristo e Yeshua, o nosso Messias. Amém. O salmo correspondente ao 41º dia da contagem do homem é o salmo de número 11. No Senhor me refugio. Como dizeis a minha alma, foge para o monte como um pássaro? Porque eis que o ímpio arma o arco, coloca as suas flechas na corda, para atirar as escondidas contra os retos de coração. Se forem destruídos os fundamentos, que poderás fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos observam, suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas a sua alma odeia o ímpio e o que ama a violência. Sobre os perversos fará chover laços, fogo, enxofre e vento abrasador, mas será a porção do cálice deles. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão a sua face. Lindo esse salmo. A nossa meditação de hoje, do nosso 41º dia, Yesod, Sheb e Yesod. Fundamento dentro do fundamento. O 41º dia da contagem do homem nos conduz ao centro do próprio fundamento espiritual. Então, hoje nós entramos no fundamento do fundamento. É o ponto onde a alma é chamada a confrontar não apenas o que construiu, mas sobre o que construiu. Na linguagem dos sábios judeus, Yesod é o canal da conexão, é o canal da aliança, da transmissão da vida e da fidelidade. E está ligado às dimensões que é chamada de Sefirot, né? Então, Yesod é a Sefirá, associada aos valores de Yosef, o justo, ou o conhecido José do Egito. Por quê? Porque ele permaneceu íntegro, mesmo escondido no Egito, longe dos olhos da sua família, longe do reconhecimento público, mas debaixo dos olhos do Eterno. Ele tinha um fundamento tão correto e determinado a viver de tal forma temendo a Deus, que independente do lugar, da situação, da condição, se estava sendo oprimido, traído, vendido, acusado injustamente, ele não mudou o seu comportamento. Então, ter fundamento e saber sobre o que está esse fundamento é o que nós vamos entender hoje. Então, a vida de José é o modelo de alguém que está vivendo um fundamento dentro de ou sobre um fundamento. E os rabinos, os sábios judeus, vai sempre fazer a conexão de Yesod com Yosef. Por quê? Yosef é conhecido como o justo. E por que ele era justo? Porque ele caminhava sobre um fundamento que era o temor da Torá. Então, mesmo em situações contrárias, ele não mudava a sua essência, o seu comportamento. Então, Yesod não é só uma aparência espiritual, esse fundamento. Eu tenho o fundamento que é a palavra, mas eu sou a consistência
deste fundamento. Eu sou, na prática, o que não é visível quando se vê o fundamento escrito. Então, nós temos os princípios da palavra de Deus, que é o fundamento escrito. Mas ele é invisível. Mas quando eu aplico esse fundamento em mim e os pratico, então agora eu me torno consistente aquilo que era invisível. Eu passo a viver esses fundamentos e os outros passam a ver que eu tenho esse fundamento. Então, as minhas práticas sobre os princípios se tornam fundamento no fundamento. A Torá revela isso em Provérbios 10, 25. O justo é fundamento eterno. Em outra versão diz que o justo é o fundamento dos mundos. O justo não é apenas alguém que faz coisas corretas diante dos homens. Sim, é um homem justo quem faz o que é correto diante dos homens. Mas, conforme Provérbios 10, 25, o justo é alguém cuja estrutura interior não muda conforme o ambiente muda. Tem gente que ele é justo diante dos homens, mas ele não tem o mesmo nível de justiça quando ele está só. Ele não tem o mesmo nível de justiça interior quando ninguém pode ouvir ou ver os seus pensamentos. Mas a Bíblia diz que nós devemos levar até o nosso pensamento, o nosso entendimento cativo a Cristo. O que significa que alguém que vive este fundamento sobre a palavra e tem o fundamento implantado em si, ele é justo, independente se ele está sendo visto ou ouvido. É algo que ele vive na essência. É alguém cuja estrutura interior não muda conforme o ambiente. Então eu não dependo de alguém me fiscalizar. Eu não dependo de alguém estar me vigiando ou não. Eu não desobedeço a lei do trânsito quando não há um radar ou quando não há um guarda de trânsito. Não precisa de alguém gritar comigo: "Ei, não pise na grama". Não precisa de alguém me avisar: "Ei, você está na contramão". Não precisa de alguém me cobrar dizendo: "Ei, você não pagou seus impostos". Ah, você está com seu IPTU atrasado. Ó, você atrasou seu aluguel. Incomoda você estas regras fora do lugar, coisas que para a maioria das pessoas ninguém percebe e ninguém cobra. Mas você, por ter os fundamentos dentro de você, a sua estrutura interior não aceita. Você fica mal quando você não cumpre o que você fala. Você fica mal quando você chega atrasado. Você fica mal quando você erra. Alguém me mandou uma mensagem, diz: "Bispo, ora por mim. Eu fui em tal lugar e tô propósito de não comer mais nada impuro". Mas a pessoa chegou, botou no prato e porque era alguém muito próximo, a pessoa não deu conta e comeu. Pastor, isso é um pecado? Irmão, não é um pecado que vai te tirar o céu. Vai alterar seu estado, mas você não quer mais fazer aquilo. Você já está vivendo um nível de um fundamento na palavra que só isso já te incomoda. Então, tem coisas que nós vamos aperfeiçoando a nossa estrutura interior. E nós passamos a parecer por dentro o que a palavra de Deus diz que devemos ser. E quando nós temos essa estrutura interior, esse fundamento no nosso caráter, na nossa alma, então nós conseguimos ter as nossas ações e as nossas reações
correspondente a esses valores. Então, o fundamento no fundamento leva-nos a fazer uma pergunta: o que sustenta aquilo que você chama de aliança? Porque existem vínculos construídos sobre necessidades emocionais, sobre medo da solidão, sobre interesse, sobre conveniência, sobre carência espiritual, sobre dependência, sobre aparência religiosa. Mas esses tipos de construções ou de aliança não estão construídas sobre a verdade. Não vai ter consistência. As coisas acontecem comigo, ou perto de mim, ou em ambientes, e às vezes eu não tenho a resposta. E às vezes eu também não questiono. Quem me segue já ouviu eu dizer: eu não tenho um sonho e fico perguntando interpretação de sonho. Se Deus quiser falar comigo, ele vai falar claro. Ah, pastor, vê se você entende esse sonho. O que quer dizer esse sonho? Eu não faço isso. Então tem coisas que acontecem que você fica pensando, mas por que isso aconteceu? Uma pessoa se desligou de mim em dezembro. E eu fiquei perguntando, pastora Leila, mas perguntei para a pessoa: aconteceu alguma coisa? Não, bicho, está tudo certo. É uma direção. É uma direção. Ok, mas eu não tenho base na Bíblia para mudar de aliança por direção. Eu mudo de aliança por circunstância, mas por direção, ok. Mas eu tem coisas que nada melhor do que o tempo, né? Ninguém cura queijo se não respeitar o tempo, né? Quando foi essa semana, eu vi uma cena. E aí o Espírito Santo falou assim: ah, por que que ele não pode mais ficar? As suas ações o condenam. Uma ação que financeiramente eu não concordo, não aceito de forma nenhuma. Eu ligo para alguns de vocês e digo: olha, eu queria que você atendesse fulano, porque eu não dou conta de libertar fulano. Ó, mas pode pedir uma oferta boa lá, porque lá tem dinheiro. Aí amanhã você atendeu a pessoa te deu a oferta, aí você manda metade para mim. Ô, irmão, você só não é prostituta porque você não tem vagina. Senão você era uma prostituta, porque no mundo espiritual você é uma bicha. Porque você não é um de Deus para fazer um trem desse. E aí eu vi a cena, pastora Leila. Chega em mim, faz na minha frente, a conversa desenvolve na minha frente, e eu fico olhando assim, falei, mas não estou acreditando no que eu estou vendo, não. Aí o Espírito Santo falou comigo: é por isso que a pessoa se afasta. Por quê? Porque ela não está disposta a mudar. E o tipo de aliança que ela tem é por necessidade, é por conveniência, é por carência, é por benefício. E a luz, essa estrutura que você tem, denuncia esse tipo de ação sem você falar nada. Por quê? Porque você não dá margem para esse tipo de conversa, você não dá margem para esse tipo, você não dá esperança para esse tipo de ação. Então eu conversava com a pastora Rita aqui em casa essa semana, e eu disse: pastora, quando você tem comportamento, você denuncia os maus comportamentos. Eu disse: você dá conta, eu falei para a pastora, você é uma mulher decente. Uma prostituta, uma mulher que está traindo o marido, uma mulher que está vivendo uma vida libertina, tem dá conta de manter comunhão com você? Porque você não faz os gracejos, você não entra na conversa, você não está no assunto, não te interessa as coisas pornográficas, indecentes. Porque se você tiver caráter, quando alguém fala uma indecência, você fecha a cara ao invés de você dar risada. Porque quem tem fundamento na palavra não sorri de pornografia, de sensualidade.
de indecência. E aí, como eu vou me relacionar com alguém que se alegra com pornografia, com indecência, quando ele está sorrindo, ele olha para sua cara e você está olhando para ele? Tipo assim, bonito para sua cara, né? Essa pessoa não vai conseguir fazer a segunda vez, a terceira vez. E o que que ela vai fazer com você? Ela vai se afastar. Aí você pensa, ai, o que que eu fiz de errado? Você não fez de errado, irmão. É que a outra pessoa não quer uma aliança com fundamentos corretos. E você, por ter uma estrutura correta, você passa a ser uma régua, você passa a ser um aferidor, você passa a ser uma denúncia para quem está errado. Muitas pessoas já chegaram perto de mim e a vida dele descortinou. Eu pensei, oh meu Deus, o senhor deu errado porque veio andar comigo. O senhor disse não. Até agora ele enganou. Por quê? Porque onde ele estava tinha sombras. Mas agora ele veio para um ambiente que não tem sombras. Mas eu ainda me sinto mal com isso. Mas eu já vi que o justo é solitário. O honesto, o decente, o verdadeiro, o fiel, a Bíblia diz que cai em desgraça quem tem muitos amigos. Por quê? Porque quem tem muitos amigos vai ter que fazer concessão. E o que é uma concessão? É alguém contar uma piada suja na sua frente e você dá aquela risadinha amarela, mas não tem coragem de dizer, ó, eu não quero esse tipo de conversa aqui na minha casa, não. Você não é crente, não? Você não tem vergonha na cara desse tipo de conversa? Porque se você não fizer isso, você fez concessão. E você cedeu ao fundamento. E isso vai sendo perpetuado e você nem percebe a hora que você também está contando piada. Eu vi um negócio hoje de madrugada, estou esperando amanhecer o dia para me corrigir a pessoa. A pessoa gravou um vídeo e é pastor falando da convocação do Neymar na seleção. Vai tomar uma hoje, quando amanhecer o dia, quando o sol nascer, vai tomar uma pancada. Por quê? Porque é discípulo meu, ué. E aonde que o discípulo meu, que é um homem de Deus, é um pastor, está tratando agora na internet sobre convocação do Neymar ou não? Com que cara que eu fico quando eu digo que quem tem um time de futebol é idólatra, mas os meus pastores vai gravar sobre convocação da seleção? Por quê? Mas você não deixa passar batido, pastor? Não, não deixo, aí. Ei, as pessoas sabem quem eu sou. As pessoas sabem o que eu prego, sabem o que eu vivo. Como é que eu vou abrir concessão para um discípulo meu fazer isso? Ah, pastor, faz vista grossa. É fazendo vista grossa que nós destruímos o nosso caráter. Ah, pastor, mas aí isso se torna chato. Se conhece alguém no céu, que entra no céu com esse nível de santidade, fazendo concessão? Não, irmão. Ou nós somos radicais, ou nós negamos a fé. Ninguém nega a fé de um dia para o outro. Você vai cedendo, cedendo. O meio com quem você convive, olha, e essa pessoa só está fazendo isso porque ele está se afastando de mim. Porque perto de mim não tinha isso, não. Não tinha, não tem, não vai ter. Por quê? Porque eu não aceito isso aí. Eu nunca ensinei isso. E eu sou radical, amor, nas coisas que eu vivo. Eu posso não ter alcançado fazer tudo o que eu gostaria ou que eu deveria, mas eu sou radical. Domingo de noite, quando terminou o culto, na hora da ceia, eu estava para tomar o microfone de um pastor.
Eu passo 20 anos ensinando. Examina-se, pois, o homem a si mesmo. E depois coma. Que quando eu me examino, e o meu estado é de indigno. Estado, irmão, não é a condição, não é o modo. Aí a pessoa pega o microfone e diz: Não, irmão, nós vamos celebrar a ceia porque nós estamos indignos, né? Então, quando nós estamos indignos, falei, meu Deus, passou ouvindo o quê aqui esses 20 anos eu falando isso? Aí a vontade é pegar o microfone na hora. Falei, ei, eu não ensinei isso aqui, não. Tá ensinando isso aqui errado. Mas aí mas pergunta se eu deixei passar, amanhecer o dia. Por quê? Porque eu não posso abrir concessão, senão eu vou romper o fundamento. Irmão, o, os fundamentos não podem ter rachadura, não pode ter trinca. O fundamento é o que sustenta tudo. Não há como reformar a estrutura, irmão. Você pode reformar as paredes, mas não tem como você fazer remendo no alicerce, no fundamento. Não existe. Minha casa está trincando aqui, está rachando as paredes, eu vou remendar o fundamento. Não tem como. Não aceite concessão no fundamento. Você precisa entender isso. E tudo que não é construído sobre a verdade, inevitavelmente racha. A Mishnah, que é um comentário judaico e comenta muitos textos do Pirkei Avot, que é a ética dos pais, diz que o mundo se sustenta sobre três pilares: justiça, verdade e paz. Shalom. Justiça, verdade e paz. Paz, irmão, não é trégua. Só existe paz quem está enquadrado com a Escritura. Ah, estou em paz. Tá, não, irmão. Se você estiver em pecado, você não está em paz. Se você tiver algo escondido, você não está em paz. Se você estiver imundo, você não está em paz. Se você estiver devendo, você não está em paz. Se você não está em dias, você não está em paz. Paz é a fusão da justiça e da verdade. Jesus diz: Em mim tereis paz. Por quê? Porque ele estava falando da Torá viva. Em mim, se você tiver fundamentado em mim, você vai ter paz. Não a paz que o mundo dá, mas é uma paz fundamentada na justiça e na verdade. Os sábios também explicam que não existe paz duradoura sem a verdade. A paz construída sobre a mentira é apenas o intervalo do colapso. O intervalo do colapso. Eu falo que é trégua, né? A Bíblia diz que quando vos disserem agora há paz e segurança, esquece porque haverá repentina destruição. O povo está com medo do fim do mundo. Irmão, nem parou as guerras e o povo não interpreta a Bíblia, não, viu? A Bíblia diz que quando disser a paz, moço, tem 400 guerras acontecendo simultaneamente e crente preocupado com o anticristo, com o final do mundo. Ah, isso é besta para lá. Ou você crê no que tá escrito, ou você tem que deixar de ser cristão. Quando vos disserem a paz e segurança. Irmão, mas estão falando de paz. Mas olha o estado em que está. Tem guerra aí que tem 40 anos, não acabou ainda. E outras começando. E tem mais uma. Você é crente? É. Então as profecias têm que acontecer. Tá preocupado por quê? Alguém vai impedir elas de acontecer? Não. Mas para vós que criais no meu nome, há uma segurança, há uma saída. Por que esse desespero? Então, a paz que não é baseada
no fundamento, na verdade, é só um intervalo antes do colapso. Os sábios também diz: o selo do santo, bendito seja o Senhor, é a verdade. O selo de Deus em nós é a verdade. Isso é profundo. O selo representa aquilo que autêntico, que dá autenticidade a algo, como algo legítimo. Muitas coisas que a gente compra, olha aqui, ó. Aqui veio um selinho. Eu comprei esse microfonezinho lapela aqui, e aí tinha um selinho aqui, ó. Aí, para abrir a caixinha, eu rompi o selo. Esse selinho aqui é para mostrar que tinha autenticidade. Então, o selo nosso de que nós estamos no fundamento correto é a verdade. Ou seja, o que autentica uma aliança diante de Deus não é a emoção, é a verdade. Então, o Yesod é também chamado de o canal da transmissão, a ponte entre o invisível e o mundo manifesto, ou o mundo visível. Por isso, quando Yesod está corrompido, esse fundamento está corrompido, relacionamentos adoecem, ministérios se tornam instáveis, casamentos perdem a sustentação, amizades se tornam superficiais, compromissos espirituais enfraquecem. Por quê? Porque a base foi comprometida. Faltou a verdade, a base está comprometida. O Zohar, um comentarista também, diz que Yesod associa Yesod à ideia de aliança. No hebraico é Brit, aliança. E aliança, na mentalidade hebraica, nunca foi construída apenas sobre palavras. A aliança é sustentada por fidelidade, permanência, integridade, temor e coerência. Os 5 elos que formam uma aliança: fidelidade, permanência, integridade, temor e coerência. Então, hoje, a nossa contagem de hoje, o Homer de hoje, obriga a olhar para dentro de nós e perguntar, avaliar o nosso nível de fidelidade, o nosso nível de permanência, o nosso nível de integridade, o nosso nível de temor e o nosso nível de coerência. E olhando para esses valores dentro de nós, esses alicerces, a pergunta é: minha vida espiritual está firmada em intimidade verdadeira ou em performance? Meu compromisso com Deus permanece quando ninguém vê? Minha fidelidade depende do ambiente? Irmão, você quer ver se você está péssimo ou não? É quando uma outra pessoa está chegando, uma autoridade. Talvez você não vai acontecer com você, mas você vai ver isso no ambiente. Como eu citei antes, eu percebo, eu pego a coisa no ar. Eu estava no ambiente e vi a pessoa ligando para o outro e dizendo: Fulano, acabei de mandar aí 3.000 para você, tá? E aí já fiz os 3 dias de oração com a pessoa, acabou de passar o Pix, estou passando para você. Como é que é? Fulano de tal? É. Estou passando o Pix? É. Terminou. Eu disse: para quem você mandou o Pix? Fulano de tal. Por que você mandou? Você pode me contar? A pessoa já mudou de cor. Não, é que ele me indicou uma pessoa para me orar e eu orei. Aí ela me deu 6.000 de oferta e eu mandei a metade para ele. Alguma coisa errada? Eu falei: não, tá tudo certo. Agora, tá tudo certo por quê? Porque agora eu entendi por que que ele não deu conta de andar comigo. O senhor corrigiu isso, pastor? Eu não. Eu vou esperar a hora certa para me tacar na cara. Eu não jogo direto assim, não. Eu entro no meio da fuça. Por quê? Porque nós vamos ter uma oportunidade.
E eu vou dizer, uai, irmão, você tem esse comportamento? Por quê? Porque depende de onde eu aparecer com os narizinhos pelados, eu falei, rapaz, você tá com atitude de prostituta e tá achando que você é o quê? Bispo, você faz isso por quê? Porque a Bíblia diz que Pedro confrontou Paulo na cara. Ou melhor, Paulo confrontou Pedro na cara. Pedro tinha um comportamento quando ele estava junto com os gentios. No meio dos gentios, o Pedro tinha um comportamento. Quando os hebreus chegavam, os judeus chegavam, ele mudava de comportamento. O que estava faltando na vida de Pedro? Olha, bispo, você tem coragem de falar até do apóstolo Pedro. Estava faltando fidelidade, integridade, temor e coerência na vida de Pedro. Essas coisas não faltam só em quem é pequeno, não, irmão. Essas coisas a gente precisa ter o cuidado o tempo todo, porque é uma estrutura, todos têm a mesma estrutura. E alguém pode deixar essa estrutura rachar, trincar. Pedro estava vacilando. Chegou o Paulo, meteu-lhe a espada, corrigiu. Ei, que falsidade é essa? Então, para me saber quando eu tô mal, é alguém falar assim: quieta, quieta, Coelhinho tá chegando. Por que que você muda de comportamento quando alguém que é cristão chega? E eu tô cansado de ver isso em roda de pastor. Vamos parar de assunto que o bispo chegou. Tá, mas qual é o assunto que você não pode falar comigo? Que desgraça sou eu que as coisas santas que você está falando eu não posso ouvir? Não, bispo, não é o contrário. Eles estão na vida desgraçada e a minha presença denuncia. Então, quando você tiver santidade, não fique triste. Aí você vai entender por que que José foi jogado na cisterna. Porque quando ele aproximava, os irmãos diziam: lá vem o sonhador. Só que eu encontrei comentários, pastora Leila, porque eu bato no José dizendo que ele levava más notícias, né? Mas eu encontrei um comentário judaico dizendo que José denunciava ao pai, porque os irmãos comiam as ovelhas e guardava parte e dizia para o pai que foi as feras que tinham comido. E ele dizia para o pai: pai, não é, eu cheguei lá e estavam fazendo festa. Então um dia eles trouxeram a roupa dele e disse: olha aqui. Então tem sentido por quê? Porque eles eram acostumados a fazer aquilo. Conhece essa roupa? Pois é, foi o que a gente achou. Alguma besta, fera, pegou ele no campo. O pai falou: olha, alguma coisa está errado. Esse menino não está morto. E, a, e dá sentido na escritura, por quê? Porque Jacó nunca concordou que José estivesse morto. Por que, que ele tinha uma certa certeza? Falou: olha, eles é acostumado a comer os cordeirinhos lá e dizer que foi usar as feras. Agora eles falaram que a fera comeu meu filho. Essa verdade vai aparecer. Essa verdade vai aparecer. Essa verdade vai aparecer. 20 anos depois, a verdade apareceu. José está vivo? Eu sabia que José estava vivo. Jacó não aceitou morrer. Ele disse: eu não vou descer à sepultura com meu filho morto. Por quê? Porque a regra é os filhos sepultar os pais. Jacó parece que fez uma pirraça e ficou mais 20 anos vivo, né? Morreu de jeito nenhum. Mas algo dentro dele denunciava. Então, cuidado para você não negociar esses valores, esse fundamento que deve estar dentro de nós. A nossa fidelidade não pode depender do ambiente. A nossa constância não pode depender só de momentos emocionais. Ah, eu não estou bem, então eu não vou fazer. Não, irmão. Quem é constante independe do estado emocional. Nós precisamos manter. E nós precisamos ter vínculos sólidos. Aquilo que você pronunciou numa aliança, você deve sustentar ela, independente do que acontecer. Não deixe a aliança arrebentar do seu lado. Então, a vida de José
revela o sagrado de Yesod, né? Porque ele é Yosef. Yosef e Yesod. José tinha os fundamentos aplicados em si. Ele permaneceu íntegro, mesmo sem aplauso, mesmo sem reconhecimento, mesmo sem honra pública, mesmo sem posição, mesmo sem recompensa imediata, a fidelidade dele não dependia do lugar, do ambiente, do aplauso, do palco. E é exatamente por isso que ele se tornou o fundamento de uma nação. E os rabinos explicam que José sustentou o Egito porque primeiro sustentou sua própria integridade interior. Um justo sustenta uma nação. Então, quando a Bíblia diz a mulher sábia edifica sua casa, irmão, ela põe os fundamentos na casa. Não está falando que mulher é pedreira, não, irmão. Que é construtora, não. Que ela vai pegar uma enxada, uma colher de pedreiro. Não, irmão. Está falando dos valores. Quem coloca os valores nos filhos é a mãe. E quem verifica os valores nos filhos é o pai. Então a mulher sábia coloca os valores. Mas alguém fez algo superior na casa de Jacó. Por quê? Porque a mãe de José era morta. Mas deu tempo dela enriquecer José, porque ela morre com a morte de Benjamim. Mas nos primeiros 7 anos, ela cuidou de José, ao ponto que a integridade de um homem sustentou uma nação. Isso é fundamento sobre o fundamento, ou o fundamento dentro do fundamento. O fundamento invisível, antes da manifestação visível. Muitos querem governo sem fundamento, querem autoridade sem integridade, querem alianças profundas sem verdade, querem prosperidade sem retidão. Mas no reino de Deus não se sustenta sobre aparência. O reino de Deus se sustenta sobre fundamento. Jesus também toca essa verdade em Mateus 7, 24 a 27, quando ele vai falar sobre os dois fundamentos: a casa construída na areia e a casa construída sobre a rocha. O problema não é a aparência da casa. O problema era o fundamento invisível. A tempestade apenas revela aquilo que já existe escondido. E isso é uma das maiores revelações que nós vamos aprender hoje. As crises não criam rachaduras. As crises revelam rachaduras já existentes. Ah, o fulano fez isso comigo, por isso que eu fiz isso. Não, 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 não. A culpa não é do fulano. O fulano foi usado para manifestar o que estava em você. Ah, foi a mulher. Não, não, não. Foi a serpente. Não, não, não. Isso só foi usado para revelar. Por isso, o fundamento sobre o fundamento, ou o fundamento dentro do fundamento, é um convite a nós realinharmos profundamente a nossa vida. Reparar os nossos fundamentos, alinhar as nossas motivações, abandonar as nossas máscaras, fortalecer as nossas alianças, restaurar a nossa integridade, voltar à verdade escondida do nosso coração. Porque onde existe verdade, existe permanência, existe confiança, existe estabilidade, existe transmissão de vida, existe continuidade geracional. E a Torá vai chamar isso de valor. Valor é aquilo que vai passar de geração em geração, de geração em geração. E às vezes nós perdemos isso. O apóstolo João, ele pega pesado, diz que é o apóstolo do amor. Imagina se ele não fosse o apóstolo do amor. Ele diz, olha, não está conosco porque não era dos nossos. Porque se fosse dos nossos, não tinha saído. Mas você já viu que a igreja hoje está dando voz a quem está fora?
Há poucos dias tava uma ondinha aí de gente postando na internet. Nós, como igreja, te pedimos perdão. Ô, irmão, deixa eu falar uma coisa pra você. A igreja não peca, não. Quem peca é as prostitutas que estão lá dentro. A igreja não peca. A igreja é santa. Como é que a igreja vai pedir perdão? Ah, nós pedimos perdão para você. Ainda estava numa ondinha. Tinha pastores aí entrando na onda. Eu mesmo corrigi um punhado. Pedindo desculpa pra bicha, pra puta, pra lésbica. Ah, nós como igreja te pedimos perdão. Não, irmão, você não ficou conosco porque você não é dos nossos. Aonde ficou o amor? O amor fica na verdade, irmão. O amor não fica no lambe-lambe, não. Você ama uma pessoa é falando a verdade para ela. Nós estávamos conversando aqui, eu e o pastor Fabrício. O Fabrício está do outro lado aqui, fazendo uma live também. Aí ele tem um filho que está passando dificuldade. Adulto. O menino tem uns 30 e poucos anos, 31 anos, 32. O Fabrício tem 20 anos de cristão. E o Fabrício foi um homem perverso. E ainda sofre as consequências. E aí ele lamentando comigo, que chega em casa, encontrou o filho bêbado. Um tempo atrás ele esmurrou o filho, mas dessa vez ele deu conta de abraçar o filho. Ele disse que escutou eu contar aqui da situação de eu mandar o menino tirar a roupa e eu não dei conta de bater. E ele disse que encontrou o Fabricinho, que é o filho dele. Menino amável, irmão. Você conheceu o menino, você gosta do menino na hora. O jeito do menino. Mas a iniquidade está lá. E aí encontrou o menino. Na hora do menino ir trabalhar, o menino estava vomitado, estava bêbado, né? E ele disse que pensou em dar um couro no menino, né? Lembrou, abraçou ele. E aí nós entramos numa conversa entre eu e ele. Aí chega na hora, a gente até brinca com coisa séria, né? Falei, Fabrício, eu não botei pra fora, não, porque o meu menino, ele fez uma coisa que eu jamais vou admitir, não vou concordar. Mas aí nós brincando, assim, na conversa, que nem deveria talvez falar um tipo de conversa daquele, falou, mas dos males o menor, né? Falei, já pensou se os nossos filhos fossem bicha? Ao invés de fumar maconha e beber cachaça? Aí eu falei pra ela, eu ia largar de segredo, mas que eu ia botar pra fora, eu ia. Aí eu não aí eu não ia dar conta, não. Mas é onde fica o amor? Quem diz que o amor eu tenho que viver abraçado? Né? Nem devíamos ter entrado numa conversa dessa, mas tava só nós dois. Mas, e é coisa que jamais eu quero para ninguém. E também eu não queria escolher, aí, porque aí é igual quando o anjo apareceu para Davi e disse: você escolhe, você quer correr 3 dias, 3 meses ou 3 anos, né? Aí eles. Então tem coisas que dos males o menor. Não, eu quero ficar na mão de Deus, deixa que Deus me castigue, Deus me corrija. E depois nós mudamos a conversa e eu falei para ele, Pastor Fabrício, a regra não é só para mim, a regra é para todos nós e a regra não é só para você. Os nossos filhos, na verdade, Deus não tem problema nenhum com os nossos filhos. Deus está tratando é com a gente. No dia que Deus terminar a obra em nós, nossos filhos vão estar do jeitinho que a gente sonhava. Quando? Quando a gente ficar do jeitinho que Deus sonha. Por que você está falando isso? Porque é de geração em geração. De geração em geração. Se ele tratar com essa, irmão, tudo vai se alinhar. Então, por que a minha família está assim? Porque Deus ainda não terminou a boa obra que ele começou em nós. E às vezes nós retardamos a obra. E por que a obra não está pronta? Porque ele só vai terminar a obra quando ele terminar o fundamento. Eu já vi, o pastor Erlindo já viu, e você também já deve ter visto.
uma construção que uma parte já está levantada e a outra parte não terminou nem de colocar os fundamentos ainda. Já viu, não já, pastor Herido? As vigas, o concreto parou, aqui já levantou parede, mas para cá tinha que continuar o alicerce. Deus não faz isso, não. Ele só vai terminar a obra quando ele fizer o fundamento estiver correto. Pastor, por que estou passando por essa luta? Porque nós estamos dificultando Deus terminar o fundamento. Hoje você não dorme com essa, não, tá? Hoje você acorda com essa, tá? E lembre-se, quando eu consertar os fundamentos, Deus vai cumprir as promessas, porque é sobre um fundamento sólido que Deus vai construir. Esta semana passou uma máquina aqui na frente que a vontade é dar um tiro naqueles infelizes, porque se você vê o serviço que eles fizeram para passar aquela máquina tremendo tudo aqui, você vê o remendo, a Rosana falou, filma, meu bem, põe, denuncia esse povo aqui, esse serviço porco que eles fizeram aqui. Mas a casa tremeu tudo. Aí você fala assim, olha lá, rachou minha casa. Não, só denunciou, rachado já estava. Por que que eu estou passando com essa luta? Deus ainda está mostrando para nós aonde tem rachadura. Por quê? Porque no dia que não tiver mais rachadura, a gente nem se importa com a tempestade. Porque aí nós já estamos bem. Amém? Vamos à história de hoje? Um dos homens de Deus mais lindos, de biografia mais linda que eu já li. E recomendo você a assistir um filme chamado Cortina de Bambu. É a história desse homem, Hudson Taylor. Esse homem vai e ele entrega a família, ele colocou tudo em jogo para ser um missionário e na China, e o filme dele é muito lindo, a biografia dele. Hudson Taylor, Alicerces Firmes para Missões Eternas. Hudson Taylor foi um missionário britânico que fundou a missão para o interior da China no século XIX. O que destacou não foi apenas sua coragem missionária, mas a maneira como sua vida estava fundamentada em oração, dependência total de Deus e vínculos profundos com a obra do reino. Ele rompeu barreiras culturais ao vestir-se como os chineses, aprender a língua e viver como eles, recusando o conforto europeu. Mas tudo isso era expressão de um fundamento mais profundo, seu vínculo inquebrantável com Cristo e com a missão recebida do alto. Ele dizia: os grandes feitos para Deus são realizados não pela força, mas pela perseverança sobre joelhos dobrados. Taylor representa o fundamento no fundamento. Uma vida com raízes firmadas em propósitos santos, onde os vínculos ministeriais, pessoais e espirituais estavam todos conectados ao coração de Deus. Sua missão gerou frutos por gerações, porque não era superficial, estava fundamentada no fundamento eterno da palavra e da oração. E Yesod Sheb Yesod, né, nos desafia a perguntar: meus vínculos são sustentados por Deus ou apenas por interesse ou emoção? É fácil manter conexões enquanto tudo vai bem, mas a verdadeira fidelidade se revela quando os ventos sopram. Só permanece de pé o que está edificado sobre a rocha que é Cristo. Assim como Hudson Taylor, precisamos revisar os alicerces da nossa fé, das nossas amizades, do nosso casamento e da nossa vocação. O que nos une às pessoas e ao chamado de Deus, que Deus nos deu, deve ser a própria presença do Espírito Santo, nosso elo invisível e indestrutível. Ore pelos seus vínculos. Cubra em oração seu casamento, sua amizade, ministério, pedindo que Deus seja o centro de tudo. Examine os alicerces. Avalie-se que o que se tem, o que te une às pessoas, é superficial ou espiritual.
e reoriente onde for necessário. Reafirme sua fidelidade com Deus. Consagre-se à aliança com Cristo, que é o fundamento de todas as alianças santas. No mundo onde os vínculos são efêmeros e instáveis, os cristãos é chamado a viver com fundamentos profundos, espirituais e inabaláveis. Que nossas conexões sejam como raízes que vão fundo em Cristo e florescem para a glória de Deus. Amém? A nossa oração final. Pai eterno, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Nesse dia 41º da contagem do homem, quando se manifesta em nós o fundamento dentro do fundamento, nós nos colocamos diante de Ti com o nosso coração disposto a ser sondado, alinhado e firmado na verdade. Em nome de Yeshua, Jesus, o Messias, nós te pedimos, revela-nos a base da nossa vida. Mostra-nos aquilo que tenhamos construído e está firmado em ti, ou em motivações frágeis, ou em conveniências, ou em ilusões. Senhor, sonda-nos profundamente o nosso interior, examina nossos compromissos, nossos vínculos e nossas alianças. Que nada em nós permaneça escondido ou distorcido. Se houver fundamentos rachados, corrige-os. Se houver estruturas frágeis, remove-as e estabelece em nós uma base firme, verdadeira e inabalável. Dá-nos coragem para reconstruir o que precisa ser reconstruído. Dá-nos humildade para reconhecer onde erramos e sabedoria para alinhar nossa vida à tua verdade. Que nós não venhamos construir sobre a aparência, mas sobre a verdade. Que nossos vínculos sejam íntegros, que nossos compromissos sejam reais e que a nossa fidelidade não dependa de circunstância. Ensina-nos a ser leal, mesmo quando ninguém vê, a permanecer firme, mesmo quando é difícil, e a viver com integridade diante de Ti. Senhor, estabeleça Yeshua como fundamento da nossa vida. Que tudo em nós esteja enraizado no Senhor. Nossas decisões, nossa identidade, nossos relacionamentos e o nosso propósito. Que nós sejamos como uma casa edificada sobre a rocha, que não se abala com os ventos nem com as tempestades. Purifica-nos de toda falsidade, de toda omissão e de toda motivação errada. Que a nossa vida seja um reflexo da verdade, da retidão e da fidelidade que vem de Ti. Hoje nós decidimos construir sob o fundamento certo, construir com verdade, construir com integridade e declaramos que aquilo que for edificado em Ti permanecerá firme para sempre. Nós oramos em nome de Jesus, o nosso Messias. Amém. O nosso decreto de hoje, a nossa proclamação. Minhas alianças serão fundamentadas na verdade. Não construirei nada sobre aparência ou interesses passageiros. Meus compromissos serão reflexos da luz do Senhor em mim. A minha fidelidade será inabalável. Com integridade e reverência, edificarei vínculos que resistem ao tempo e às provações. Que o Senhor é nosso alicerce, é o meu alicerce, e nele serei firme como a rocha. Que esse dia seja abençoado e cheio de significado para mim e para você. Que Deus te abençoe. Amanhã eu vou sair hoje, mas eu espero que eu chegue com tempo. Mas eu já precavi, eu já gravei a de amanhã. Se eu chegar com tempo, eu faço ao vivo. Se eu não chegar, já está gravado, aí eu só vou postar ela depois. Tá bom? Deus abençoe e até amanhã, em nome de Jesus.